Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos sobre os transtornos da personalidade, vamos começar hoje falando sobre os transtornos da personalidade do grupo C. Começando pelo transtorno da personalidade evitativa. A característica essencial do transtorno da personalidade evitativa é um padrão generalizado de inibição social, sentimentos de inadequação e hipersensibilidade à avaliação negativa que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Para ser considerado o diagnóstico, a pessoa precisa apresentar 4 dos seguintes comportamentos: evita atividades profissionais que envolvam contato interpessoal significativo por medo de crítica, desaprovação ou rejeição. Não se dispõe a envolver-se com pessoas a menos que tenha certeza de que será recebido de forma positiva. Mostra-se reservado em relacionamentos íntimos devido a medo de passar vergonha ou de ser ridicularizado. Preocupa-se com críticas ou rejeição em situações sociais. Inibe-se em situações interpessoais novas em razão de sentimentos de inadequação. Vê a si mesmo como socialmente incapaz, sem atrativos pessoais ou inferior aos outros, e reluta de forma incomum em assumir riscos pessoais ou se envolver em quaisquer novas atividades, pois essas podem ser constrangedoras. Então, indivíduos com transtorno da personalidade evitativa, ele se esquiva, de maneira significativa de atividades no trabalho que envolvam contato com outras pessoas por medo da crítica, da desaprovação ou rejeição. Até mesmo ofertas de promoções na vida profissional podem não ser aceitas pelo fato de novas responsabilidades poderem resultar em críticas de colegas. Eles evitam fazer novos amigos, a menos que tenha certeza que serão recebidos de forma positiva e aceitos sem críticas. Até que as outras pessoas passem em testes rígidos que provem o contrário, é atribuída a elas uma natureza crítica e desaprovadora. Indivíduos com esse transtorno não participam de atividades em grupo, a não ser que tenham ofertas repetidas e generosas de apoio e atenção. A intimidade costuma ser difícil para eles, embora consigam estabelecer relacionamentos íntimos quando há certeza de aceitação sem críticas. Podem agir de forma reservada, ter dificuldade de conversar sobre si mesmo e conter os sentimentos íntimos por medo da exposição, do ridículo ou de sentirem vergonha. Visto que indivíduos com esse transtorno estão preocupados com serem criticados ou rejeitados em situações sociais, eles podem apresentar um limiar baixo para a detecção de tais reações, onde ao menor sinal de desaprovação ou crítica podem se sentir extremamente magoados. Tendem a ser tímidos, inquietos, inibidos e invisíveis, pelo medo de que toda atenção seja degradante ou rejeitadora. Acreditam que, independentemente do que digam, os outros entenderão algo errado, assim podem não dizer absolutamente nada. Reagem enfaticamente a sinais sutis que sejam sugestivos de zombaria ou deboche. Apesar do seu forte desejo de participação na vida social, receiam em colocar o seu bem-estar na mão dos outros. Ficam inibidos em situações interpessoais novas, pois se sentem inadequados e têm baixa autoestima. Acabam tendo dúvida a respeito de sua competência social e do apelo pessoal, e isso fica especialmente claro em contextos envolvendo interações com estranhos. Esses indivíduos veem-se como socialmente incapazes, sem qualquer atrativo pessoal ou inferiores aos outros. Costumam relutar de forma incomum em assumir riscos pessoais ou se envolver em qualquer novas atividades, pois essas novas atividades podem causar constrangimento, e tendem a exagerar os perigos potenciais em situações comuns, e um estilo de vida restrito pode resultar de sua necessidade de certeza e segurança. Alguém com esse transtorno pode, por exemplo, cancelar uma entrevista de emprego temendo que vai passar vergonha, que ele pode passar vergonha por não estar trajado apropriadamente. Sintomas somáticos ou outros problemas de menor importância podem se tornar a razão da evitação de novas atividades. Pessoas com a personalidade evitativa costumam avaliar vigilantemente
os movimentos e as expressões daqueles com quem tem contato. O problema é que seu comportamento de medo e tenso pode provocar o ridículo e o deboche dos outros, o que em contrapartida confirmam as suas dúvidas pessoais de que os outros vão fazer isso. Esses indivíduos se sentem muito ansiosos diante da possibilidade de reagirem à crítica, ficando vermelho ou chorando. São descritos pelas outras pessoas como envergonhados, tímidos, solitários e isolados. Os maiores problemas associados a esse transtorno ocorrem no funcionamento social e profissional. A baixa autoestima e a hipersensibilidade à rejeição estão associados a contatos interpessoais restritos. Esses indivíduos podem ficar relativamente isolados e, em geral, não apresentam uma rede grande de apoio social capaz de auxiliá-los a espantar crises. Eles desejam afeição e aceitação e podem fantasiar relacionamentos idealizados com os outros. Os comportamentos de evitação podem também afetar adversamente o funcionamento profissional, pois esses indivíduos tentam evitar os tipos de situações sociais que podem ser importantes para o atendimento das demandas básicas do trabalho ou para os avanços na profissão. Outros transtornos comumente diagnosticados com o transtorno da personalidade evitativa incluem transtorno depressivo, bipolar e de ansiedade. Em especial o transtorno de ansiedade social ou fobia social. O transtorno da personalidade evitativa é frequentemente diagnosticado junto ao transtorno da personalidade dependente, visto que as pessoas com o transtorno da personalidade evitativa ficam muito apegadas e dependentes em relação àquelas poucas pessoas de quem são amigas. O transtorno da personalidade evitativa também tende a ser diagnosticado com o transtorno da personalidade borderline e com o transtorno da personalidade do grupo A, por exemplo, paranoide, esquizoide e esquizotípica. A prevalência do transtorno é de 2,4% e parece ser igualmente frequente em ambos os sexos. O comportamento evitativo costuma iniciar na infância, pré-verbal ou verbal, por meio da timidez, isolamento e medo de estranhos de novas situações. Embora a timidez em crianças seja um precursor comum do transtorno da personalidade evitativa, na maior parte dos indivíduos ela tende a desaparecer lentamente com o passar dos anos. E de forma contrastante, indivíduos que desenvolvem o transtorno da personalidade evitativa podem ficar cada vez mais tímidos e evitativos na adolescência e no início da vida adulta, quando os relacionamentos sociais e as novas pessoas se tornam especialmente importantes. Existem algumas evidências de que nos adultos o transtorno tende a ficar menos evidente ou sofrer uma remissão com o envelhecimento. Este diagnóstico deve ser usado com muita cautela em crianças e adolescentes, para os quais a timidez e a evitação podem ser adequadas do ponto de vista do desenvolvimento. Pode haver variação no grau com que grupos culturais e étnicos diferentes encaram o retraimento e a evitação como apropriados. Além disso, o comportamento de evitação pode ser consequência de problemas na aculturação após imigração. A diferença desse transtorno de personalidade com a ansiedade social seria que a ansiedade social, na maioria dos casos, não é generalizante, onde em alguns contextos e com algumas pessoas o indivíduo se sente bem e consegue se relacionar normalmente. No transtorno de personalidade evitativa, o incômodo é constante, independentemente do contexto e das pessoas. Bom pessoal, terminamos aqui esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um gostei, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades e apertar no sininho ao lado também para receber em primeira mão as novidades. Se quiser saber mais sobre outros assuntos, acesse nossos vídeos aqui ao lado. Até mais!